E aí, pessoas, de boa? Vamos para mais uma resolução, correção de atividades, né? Na última aula eu deixei 3 questõezinhas muito de boa. Acredito que vocês tenham resolvido sem problema nenhum. E vamos lá para a correção. A primeira questão, mas antes de começar a primeira questão, dá uma ajuda aí, né? Dá aquele like, se inscreve no canal. Vocês vão ter que acompanhar os vídeos mesmo, então que bom que vocês façam isso inscritos. Por quê? Porque assim que eu lançar a aula aqui, você já pode assistir a aula e depois vai lá na plataforma só resolver questão. Se você não é meu aluno regular e chegou aqui agora, eu sou o professor Ulisses Zarri e vamos aqui resolver algumas questões sobre transformação de números decimais em fração e fração em número decimal. Se esse é o seu primeiro vídeo, eu sempre faço um acordo com os alunos que não são regulares. O que é que eu peço? Para o vídeo, resolve a questão, depois volta e vê se você fez igual a mim, beleza? Se ficar alguma dúvida, você deixa aí nos comentários que com certeza eu vou tirar essa dúvida, beleza? Vamos nós! Primeira questão dizia: transforme os números a seguir em frações decimais. Primeiro, né? Fração decimal, pessoal, é a fração que tem como denominador o número que está embaixo da fração, como sendo 10, 100, 1000, 10.000, potências de 10, não é isso? Vamos lá. Para resolver isso aqui, o que é que você faz? Você pega o número válido, que no caso é o 3. Vamos fazer o seguinte, ó. Tracinho da fração, né? Você pega aí o número válido, que é o 3, pronto. E embaixo vai ser o 1 seguido da quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais. Como assim? O que é que vai acontecer aqui? Quantas casas decimais eu tenho aqui? Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Eu só tenho um algarismo, então você vai colocar o 1 e um zerinho. Muito simples, ó. 3 sobre 10 ou 3 décimos. E acabou a questão. Vamos para o item B. Ó, eu tenho 1,34. Vai ser assim, ó. Pega o número válido, 134, e aí você olha o seguinte: quantos algarismos você tem depois da vírgula? Você tem 1, 2. Então, vai ser o 1 seguido de 2 zeros, ou seja, 100. Então, 134 centésimos. Se eu estivesse trabalhando só com fração, eu teria que simplificar essa fração. O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. É obrigatório? Galera, é obrigatório. Mas aqui eu não quis complicar para vocês e eu tenho somente fração decimal. Então, se eu tenho só fração decimal, então eu não vou continuar. Eu vou só deixar desse jeitinho aí, bonitinho. Vamos para o item C. Ah, mas não se engane, tá? Terão exercícios que a gente vai ter que simplificar sim. O item C é 9,2324. Beleza. Como é que a gente vai fazer? Pega o número válido. Qual é o número válido? É esse número todo sem a vírgula. Então vai ficar assim. Vai ficar 92.324, que é o número todo sem a vírgula. Você vai contar a quantidade de casas decimais aqui, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4. São 4 casas decimais ou 4 algarismos depois da vírgula. Então o que é que acontece? Você vai colocar o 1 seguido de 4 zeros, ou seja, 10.000. Vamos para o item D. Também muito simples, ó. Qual é o número válido aí? O número válido é o 14, então vai ficar assim. Você pega o 14, coloca lá em cima. Embaixo eu vou ter o 1 seguido de quantos zeros? 1, 2, 3, 4. O mesmo 10.000, né? 1 seguido de 4 zeros, igual aqui em cima, ó. Então vai ficar assim. 14 sobre 10.000. Pronto. Simples assim. Show? Vamos para a segunda questão. Transforme as frações a seguir em números decimais. Aqui você vai fazer o contrário. Lá você transformou número decimal em fração. Aqui, fração decimal em número decimal. A ideia, pessoal, é que você vai fazer o contrário do que você fez lá. Você vai pegar o número válido, que é o 8. Você faz assim, você vai fazer desse jeito. Você pega o número válido. Qual é o número válido? 8. Beleza. Onde é que está a vírgula do 8? Está depois dele, está à direita dele. Quando o número é inteiro ou
natural, que é esse caso, também, né? Mas como a gente está no 6º ano, vou chamar de número natural. 8, número natural. Beleza, ele não tem vírgula. Mas eu posso dizer que a vírgula está à direita dele, ou depois dele, à direita. Tá bom? E agora eu vou olhar o seguinte. Eu vou olhar a quantidade de zeros que eu tenho no denominador. Aqui eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3. Então, para cada zero desse, eu vou voltar a vírgula uma casa. Então, seria assim, ó. Uma casa para esse zerinho aí. Então, vírgula tá aí, bonitinha. Uma casa para outro zerinho. Só que é o seguinte, você nota que quando eu coloquei essa vírgula bem aqui, do meu lado esquerdo ficou número nenhum. E a vírgula não pode ficar solta desse jeito. Ou quando eu passar a vírgula, não posso ter esse espaço. Então, o que é que eu faço? Eu completo com 0. Então, tá aí, coloquei um zerinho. Aí, eu posso colocar a vírgula para o próximo zerinho, ó, que seria esse aí, né? A minha próxima casa decimal. Aí, eu posso apagar a anterior e já vou dar um passinho para a próxima, que seria o quê? Coloca mais um 0 e, ó, a vírgula do cara bonitinho aí. Né, que seria uma casa decimal para cada zerinho. Pronto. E aí eu coloco esse 0 porque, como eu falei para vocês, a vírgula não pode ficar boiando aí, ela não pode ficar flutuando. Ela tem que se agarrar a alguma coisa, vamos dizer assim. Ela se agarra ao 0. Pronto, assim a gente termina o item A, muito de boa. Só lembrar, você começa com a vírgula, você primeiro descobre onde é que está a vírgula, então você coloca lá a vírgulazinha. Se o número já tiver vírgula, melhor, mas nesse caso não vai ter nenhum com vírgula, porque são números naturais. Logo, eu vou fazer assim, eu vou deixar a vírgula lá no canto dela, ó, e aí eu olho quantos zerinhos. 1, 2, 3. Então eu vou fazer isso, ó. 1, 2, 3. 3 casas decimais bonitinhas aí. Então vai ficar 0,008. Pronto. Seriam 8 milésimos, eu também posso ler exatamente assim, tá bom? Vamos para o item B. A ideia é a mesma. Pega o número válido, que é quem? 54. Quantos zeros eu tenho aí no denominador? Só um zero, né? Então seria uma casa decimal. Mas onde é que está a vírgula do 54? Está depois dele. Então eu volto uma casa decimal e coloco a vírgula. Uma casa decimal para esse zerinho aí. Vai ficar assim. Pronto, então eu tenho 5,4. Vamos para o item C. Eu tenho 138 centésimos. Como é que eu vou fazer? Pego o número válido, que seria quem? O 138. Agora o que eu faço? Localizo a vírgula. Pronto, localizei a vírgula. Agora é uma casa decimal à esquerda para cada zerinho. Como eu tenho 100, são 2 zeros. Então vai ser isso, ó. Uma vírgula para esse zerinho aí, beleza? Volta mais uma, porque eu tenho o quê? 2 zeros. Então, pronto. Fica 1,38. Vamos para o item D? O item D é 41 milésimos, a mesma ideia. Vamos lá, mais do mesmo. Coloca aí o 41, show. Localiza a vírgula, depois do 1. Agora, eu vou ter que voltar 3 casas decimais, né? São 3 zeros, então vai ser 1, tá aí, 2, pronto, e 3, pronto. Como não pode ficar sozinho, o que é que você faz? Você coloca um zerinho. Eu vou escrever direto, eu tenho que colocar 0,041, então vai ficar exatamente assim, 0,041. Terminamos a segunda questão. Lembrando que qualquer dúvida, cara, entre em contato comigo. Se você é meu aluno regular, você entra em contato pelo WhatsApp ou aqui pelos comentários, pode também. Se você não é meu aluno regular, você pode deixar aí nos comentários que, se for caso de novo vídeo, a gente faz um novo vídeo para explicar. Vamos lá para a próxima questão. Escreva em ordem decrescente os preços encontrados na padaria. Beleza. O que é que eu fiz aqui, galera? Eu fiz primeiro eles na ordem crescente e depois eu vou inverter. Só para mostrar. Ah, Ulisses, por que é que tu se deu a esse trabalho? Galera,
Eu poderia ter feito logo na ordem decrescente, que é do maior para o menor, mas eu fiz primeiro na ordem crescente só para mostrar, depois na ordem decrescente. Ah, Ulisses, tu está enrolando. Não, não é enrolar não, é só para mostrar como é que ficaria na ordem crescente e na ordem decrescente. Vamos nós. Na ordem crescente, tá? Não confunde, na ordem crescente. Não se preocupe que o resultado final vai ficar só a ordem decrescente. Vamos nós, ó. Quem é o menor aí? É o 0,30, então 0,30. Quando você vai separar números que já tem vírgula, ou seja, números decimais, você coloca um ponto e vírgula. Não coloque outra vírgula, não coloque um ponto, não coloque barra, você tem que colocar ponto e vírgula. Lembra disso. Ou você poderia colocar, nesse caso aí, o maior que e o menor que. Também poderia ser utilizado. Eu não quis utilizar para não confundir a cabeça de vocês. Mas você poderia utilizar também. Quem é o próximo? O próximo é o 0,40. Pessoal, eu estou falando de 0,40, mas se você ver, eu estou falando de preços, né? Ó, pão francês 30 centavos, pão de hambúrguer 95 centavos, pão de cachorro quente 55 centavos, pão doce 40 centavos. Ou seja, se eu olhasse só pelo valor da moeda, eu já poderia escrever na ordem decrescente ou crescente de forma facílima. Por quê? Porque olhando para todos aí, 30 centavos é o menor. Qual é o próximo menor? É o 40 centavos. E qual é o próximo? 55 centavos. E o maior que eu tenho aí é o 95 centavos. Então, essa é a ordem crescente. Qual seria a ordem decrescente? Seria o inverso disso aí, né? Vamos fazer agora na ordem decrescente. Então, como é a ordem decrescente, o que eu vou fazer? Eu vou inverter isso aqui, né? O 95, 0,95 ou 95 centavos vai ficar primeiro, depois 55 centavos, depois 40 centavos e por último o 30 centavos. Então, essa daí é a minha ordem decrescente de preços, ou seja, é do maior para o menor. E assim foi a nossa última questão. Facinho, né? Muito de boa. E assim a gente termina a nossa aula de correção, resolução de questões. Se você teve alguma dúvida, que eu duvido muito que você tenha tido alguma dúvida, mas se você teve, você entra em contato aí que a gente troca uma ideia. Então valeu, galera. Até a próxima e se cuida. Um abraço.